Fala, Secatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, temos a mais chegar a 100 mil inscritos. Conto com você, torcedor regatiano. Falar sobre o time regatiano que tem um jogo difícil aí contra o Brusque sexta-feira. Vamos ver o que falou aí a galera da CBN. O Simon tá recuperado? Antes disso, o CRB já tá lá, eu tava ouvindo, o CRB já tá lá, chegou ontem à noite. Em Santa Catarina. Não, é isso, tá em Itajaí, que é uma cidade próxima a Brusque, cerca de 30 minutos, 40 minutos de ônibus, já está lá em Itajaí e realiza um treino hoje no Marcílio Dias. Não vai conseguir treinar no gramado sintético, que é o que, por questão óbvia, né, o Brusque não é liberal, não ia dar essa condição para um adversário. E uma informação exclusiva, mais uma vez, quem for disseminar isso, não quiser me citar, se da CBN, o Simon viajou, tá lá em Brusque, em Brusque não, desculpa, em Itajaí. Vai pro jogo, né? E deve ir como titular, isso. Já tá lá em Itajaí, chegou ontem à noite, no comecinho da madrugada, ali por volta de meia-noite, treina hoje lá no Marcílio Dias e treina amanhã também. E à noite, aí segue viagem pra Brusque, que é uma viagem de cerca de 40, 50 minutos da cidade vizinha lá, cerca de 30, 40 quilômetros, pra poder enfrentar o Brusque na sexta-feira, na cidade de Brusque. Mas hoje, o CRB está em Itajaí, que é uma cidade próxima, cidade de circo vizinho. Então volta lá a Bandeira. Volta lá a Bandeira, o João Pedro e o Simon que viajou. Para o time titular, eu não sei se vão voltar os três. Acredito que o João Pedro e o Simon voltam, devem ser titulares. La Bandeira não? No La Bandeira eu fico na dúvida. Por que eu fico na dúvida? Ele vinha sendo titular, ele entrou bem no antepenúltimo jogo, desculpa, e depois já foi titular contra o Paysandu. E aí ele acabou perdendo a vaga, mas por questão disciplinar. Em tese ele voltaria, mas tem que aguardar esses treinos, sobretudo o de amanhã, que é o que vai de fato definir o time que vai enfrentar a equipe do Brusque. Mas se fosse para chutar hoje, sem ver o treino que vai definir, eu diria que os três retornariam, que foram titulares contra o Paysandu. Vai enfrentar o time do... Me respeita, hein? Você voltou pra Maceió? Eu disse, o que é que eu disse pra você? Não, mas eu disse aqui. Tá uma vidente ultimamente. Não, eu disse aqui. Eu disse o CRB não vai voltar. E não faz essa é assim. Não, sim, mas eu perguntei ao Iverson, ele disse que voltava. Eu disse, rapaz, porque é o seguinte, como o jogo acaba domingo, segunda-feira é descanso, terça-feira já tava lá, pô, já bem pertinho. Ia voltar pra Maceió pra fazer um treino. É, pra fazer um treino, justamente ia perder 2 dias. Foi isso que eu disse. Economia burra, né? Por isso que eu achei estranho quando o Iverson falou, mas inteligentemente o CRB, então, na minha visão, acertou, fica lá. O CRB vai fazer algum treinamento no campo sintético lá, não? Não, porque certamente o Brusque não vai liberar. Seria pouco inteligente da parte do Brusque, né? Que é um adendo competitivo, não tenho dúvidas disso. Eu assisti o jogo de estreia contra o Ituano e a bola corre demais. Qual é a vantagem? Espero que troquem a câmera de local lá, né? O cara não ficar com labirintite ali. O que eu soube é que o Brusque trocou o gramado sintético pelo natural é porque o natural não dava conta quando chovia. Ficava uma poça lá. Natural pelo sintético. Isso, por isso que trocou o natural pelo sintético. Mas em compensação não é aquele gramado sintético, por exemplo, como o do Palmeiras, do Atlético Paranaense. É um gramado melhor que o do São José, bem verdade, mas não é da melhor qualidade. Dá para jogar sim, não é uma desculpa caso perca, mas é óbvio que você vai precisar se adaptar o mais rápido possível. É um gramado que a bola corre muito mais do que o natural. Você percebe que a bola quica muito mais também, então tem que se adaptar o mais rápido possível. Por sorte, o CRB ganhou um reforço aí tanto no meio campo quanto na zaga. Que eu tava até falando pro Thiago Almeida, que você jogar com o Wanderson e Gustavo Henrique no gramado em que a bola corre e quica muito mais, a tendência era acontecer uma falha gigantesca. Quem será que vai sobrar pro Simon retornar ao time? Hoje eu eu chutaria o Gustavo Henrique. Não seria a minha opção, mas do Hélio seria o Gustavo Henrique. Como é, Severo? Pra mim não tem nem dúvida, não tem nem discussão. Pra mim seria o Wanderson que sobraria, no caso seria Simon e o Gustavo Henrique, mas pelo que o Hélio dos Anjos vem aproveitando, seria o Gustavo. Mas voltando a falar sobre o Clube de Regatas Brasil, o CRB que já está lá em Itajaí, como eu tinha dito, é uma cidade vizinha, fica a cerca de 40 quilômetros lá de Brusque, vai realizar 2 treinos, um hoje e um amanhã, e somente na quinta-feira à noite viaja para Brusque, que é uma viagem ali muito rápida, cerca de 40 minutos de ônibus, até chegar lá na cidade onde será o jogo contra a equipe do Brusque. Por que acontece isso? Porque dizem que as acomodações de Itajaí é mais confortável do que as de Brusque e também porque é o aeroporto mais próximo da cidade de Brusque. E se eu fosse para Florianópolis, você ia pegar uma viagem muito longa de ônibus até chegar na cidade de Brusque. Mas voltando sobre o time. Como eu disse, o Simon estava machucado, ficou fora por conta de um incômodo na lombar. Foi esse mesmo incômodo que o retirou do jogo contra o Paysandu já no finalzinho e o que também deixou fora do jogo contra o Guarani. Mas a informação que eu tive é que ele viajou, que se encontrou com a delegação lá em Itajaí, vai fazer os treinos. Tudo indica que vai pro jogo, mas claro, pode acontecer, como ele estava sentindo a lombada, e nesses 2 treinamentos ele sentir novamente algum incômodo e ficar fora. Mas se tudo ocorrer conforme ao esperado, ele realmente está bem,
não senti nenhum incômodo, ele naturalmente iria para o jogo. E aí sobraria um dos dois zagueiros, o Wanderson ou o Gustavo Henrique. Se você me perguntar, para mim sobraria o Wanderson, ou seja, a dupla de zaga seria Gustavo Henrique e Simon. Eu acho que seria mais interessante. Agora, se você perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai sobrar o Gustavo Henrique e a dupla de zaga vai ser Simon e Wanderson, pela questão da experiência. O próprio Hélio dos Anjos já elogiou, disse que tentou contratar com o pelo Paysandu. Então, acho que é o que vai acontecer. Então, hoje, sem ver treino nem nada, porque o treino que vai definir de fato é o de hoje, de amanhã, sobretudo de amanhã, eu chutaria que seriam 3 alterações do time. Ou seja, o provável time hoje, sem ver nada de treino, sem informação, seria com o Matheus Albino no gol, na lateral direito Hereda, a dupla de zaga, o Simon e o Wanderson, na lateral esquerda o Rian ou o Formiga, acho que pode ficar em aberto essa posição, o meio campo Falcão, o João Pedro e GG, e o trio de ataque Labandeira, o Mike, o Anselmo e o Léo Pereira. Acho que não deve fugir muito dessa linha que eu trouxe. O CRB deve colocar um time um pouco mais de imposição física, justamente devido ao gramado. Além do Simon, quem é que retorna pro time? O João Pedro e o Labandeira cumpriram suspensão automática, mas esses já tinham viajado para Campinas e já foram direto com a delegação. Perfeito. Ô Alberto, nessa situação do Simon vindo para o time do CRB, você concorda aí com a retirada do Wanderson? Como é que você vê aí? Qual é a sua opinião? Quem que sobra nesse time? Eu acho que é o que o Iverson disse. Acho que fica o Wanderson e sobra o Gustavo Henrique. Sobra o Gustavo Henrique. Deve ser Simon e Wanderson. Mas esse seria o ideal pra você? Ou você acha que tá na cabeça do treinador? Não, eu acho que é o que o treinador vai fazer. Eu acho que é o que o treinador deve... E você concorda com ele? Fazer. Cara, um e o outro não tem feito um rendimento. Aliás, você permaneceria com essa mesma zaga? Fizeram os jogos muito mal esse último jogo contra o Guarani. Mas acho que o Gustavo Henrique tem características que me agradam mais. Principalmente por ser um zagueiro mais rápido. Agora tem se embananado muito nos jogos. É ele e o Marco Antônio que saltam na barreira e proporcionam que a bola passe por baixo e o gol aconteça, o gol de empate do Guarani. O Wanderson não fez um jogo bom, mas o Gustavo Henrique também fez um jogo desastroso. Então, acho que o Hélio, pela coerência dele, pela coerência do que ele tem apresentado no trabalho, vai manter o Wanderson. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O CRB tem uma zaga muito instável, não é isso? Muito. Eu ainda mexeria mais na zaga trazendo o Formiga de volta. Eu não vejo... Principalmente se você vai ter um jogo de imposição física e faz todo sentido que o Iverson disse, eu não teria o Rian de jeito nenhum. Todos os times entram marcados para jogar pelo lado esquerdo, porque sabe que o Rian tem uma deficiência de marcação absurda. Ele até se comporta bem ofensivamente. O CRB não consegue ter uma proteção maior ali para o Rian. Então, nesse caso, mesmo o Formiga também não vem de grandes atuações ou de até grandes momentos com a camisa do CRB, mas eu optaria por ter Wanderson e Formiga.